Em 28 de fevereiro de 2021, foi lançado às profundezas do espaço o satélite Amazônia 1 para, entre outras coisas, vigiar o avanço do desmatamento na Amazônia. Mas como foi que 637 kg de metal foram parar lá em cima? Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Bretzel. Hoje vamos explicar um pouco melhor sobre como colocamos coisas em órbita e como os mais de 6.000 satélites flutuando sobre nós podem ser uma terrível armadilha. Antes de mais nada, o que significa colocar algo em órbita? Colocamos algo em órbita quando fazemos um objeto entrar numa rota elíptica, estável, ao redor de outro objeto, independente da altitude. Hoje em dia, temos satélites, estações espaciais, restos de foguetes ao redor da Terra e até um carro girando ao redor do Sol. Ok, de volta à Terra então. Poxa, todo mundo coloca coisa em órbita, até um milionário excêntrico. Você também quer? Vamos então colocar algo em órbita. Um projétil hipotético, uma bola de beisebol de 150 gramas. Você usa toda a sua força para jogar a bola e... se você for tão frango quanto este que vos fala, a bola cai imediatamente no chão. Decepcionante e patético. Mas tudo bem. Já que estamos num cenário hipotético, vamos imaginar que você tem amigos. Especificamente, Harold Chapman, recordista mundial no arremesso de beisebol. Ele joga a bola e... ela viaja incríveis 26,8 metros. Incrível! Mas isso não vai te botar em órbita. Tudo bem, você ainda não desistiu. É óbvio que você vai precisar de algo mais. Você entra em um Tuatara, o carro mais rápido do mundo, e aproveita o impulso para lançar a bolinha. E... 65 metros, quase 66. Impressionante! Mas ainda longe de ser uma órbita. Ok, vamos lá. Você precisa de mais velocidade. E já que estamos aqui, mais altura. Você entra em um Lockheed SR-71. Na altitude máxima deste mega avião, na maior velocidade atingida por qualquer avião, você solta a bolinha. E... leva mais de 1 minuto para o seu projétil chegar ao chão. Ele anda mais de 60 km. Muito, sim, mas ainda longe do necessário. Infelizmente, para levar esse projétil a uma órbita estável, precisaríamos de algo que nos deixasse 4 vezes mais alto e 8 vezes mais rápido. Algo como um foguete. Antes de podermos pegar um foguete e mandar o primeiro homem ao espaço, teve muita gente muito inteligente envolvida. A física por trás desses gigantes explosivos vem progredindo desde o século XVII. Este belo, simpático e barbudo alemão, Johannes Kepler, entre seus estudos onde fazia mapas astrais e usava as estrelas para prever a data do retorno de Jesus, descobriu o que veio a ser chamado posteriormente de as 3 leis de Kepler. A primeira lei diz que os planetas orbitam elipses e não círculos, com o Sol em um de seus focos. A segunda lei diz que os planetas levam o mesmo tempo para percorrer uma mesma área de sua órbita. Isso significa que quanto mais perto do Sol, mais rápido a velocidade do objeto em órbita. A terceira lei veio alguns anos depois e foi a descoberta de que a relação entre o período orbital e a distância média ao Sol segue em uma proporção. Esta especificamente. Alguns anos depois, veio um físico bem mais famoso e de cabelos muito mais macios e ondulados, Sir Isaac Newton. Reza a lenda, e ele mesmo aparentemente contou diferentes versões dessa lenda, que Newton estava sentado embaixo de uma macieira e viu uma maçã cair. Assim como no nosso exemplo, ele ponderou se teria uma velocidade horizontal na qual a maçã não acertaria o chão e continuaria dando voltas, ficando em órbita, e a partir daí descobriu a lei da gravitação universal. Tudo usando o tempo livre da quarentena da peste bubônica, em 1665. E a sua quarentena? Quão produtiva foi? Inclusive, usando essa fórmula, a segunda lei de Newton e a fórmula da aceleração centrípeta, podemos ver que a velocidade de um objeto em órbita não depende da massa dele, mas da distância, o que pode ter diversas consequências. Uma consequência não muito intuitiva desta relação é quando duas naves em órbita tentam se encaixar. Se uma estiver mais na frente que a outra,
e essa outra tentar acelerar, ela não vai se aproximar, mas vai subir sua órbita e se afastar ainda mais. Isso torna a atracação de naves extremamente difícil. Finalmente, você conseguiu acesso ao foguete, você entende a física, pelo menos a base, e se coloca em órbita. Aos 100 km de altura, você oficialmente saiu da atmosfera. Você podia entrar em órbita agora, mas o arrasto ia acabar te derrubando uma hora ou outra, então você sabe mais. Aos 350 km, você chega em alturas mais comuns para órbitas, no que é conhecido como Low Earth Orbit, ou órbita baixa terrestre. Enquanto desde 1957 estamos lançando satélites, o que começou com uma média de 3 satélites por mês, em 10 anos progrediu para 10 satélites por mês. Hoje, alguns foguetes levam em uma única viagem 60 satélites de uma vez. Atualmente, temos quase 6.000 satélites orbitando o planeta, porém somente 2.666 deles são operacionais. Alguns deles se encontram relativamente a salvo, a 35.000 km de altura, na faixa onde ficam os satélites geoestacionários. Estes satélites andam quase paralelos com a Terra, sempre acima do mesmo ponto. O nosso Amazônia 1, entretanto, está bem abaixo disso, a apenas 750 km da superfície, dando uma volta a cada pouco mais de uma hora e meia. O lançamento de dezenas de novos satélites, constelações inteiras deles, tem dificultado muito o estudo do céu noturno por astrônomos. Eles refletem a luz e podem enganar ou ofuscar instrumentos. Estes satélites têm diversas funções. Em ordem dos mais numerosos, nós temos os satélites de comunicação, observação, GPS e pesquisa. Agora, com todos esses satélites sobre nossas cabeças e mais 10.000 agendados para os próximos anos, imagine se algo acontecesse. Se imagine sem celular, internet, GPS. Não só você, mas países inteiros, de uma só vez, sem tecnologia nenhuma por satélite. Infelizmente, isso pode ser uma realidade. Na órbita baixa terrestre, você encontra algo muito mais assustador que qualquer monstro ou alien da ficção. Você encontra mais de 6.000 toneladas de lixo espacial. O foguete que te trouxe até aqui no começo do vídeo também virou sucata agora e está viajando a 8.000 metros por segundo. O parafuso, que se soltou de outro satélite, pequeno demais para ser rastreado, uma bala perdida prontíssima para acertar algo importante. Essas 6.000 toneladas estão divididas entre 14.000 objetos que têm mais de 10 centímetros e por isso são rastreáveis, e 200.000 itens de 1 a 10 centímetros que são pequenos demais para serem rastreados, e possivelmente milhões de pedaços ainda menores, todos igualmente mortais para qualquer nave que encontrem devido às altas velocidades que viajam. A destruição intencional do satélite chinês Fengyun 1C em um teste de sistema anti-satélites criou 3.000 fragmentos. Um medo constante dos astrônomos é que cada fragmento como esse destrua mais satélites, criando mais fragmentos que destruiriam mais satélites, levando a um ponto onde a rede de satélites seja permanentemente comprometida. Isso não só impediria que usássemos os satélites, mas criaria uma camada de detritos que poderia barrar novos lançamentos. Este é um problema que precisa ser resolvido rápido. Felizmente, várias pessoas vêm trabalhando nisso. Vamos abordar aqui algumas sugestões. A primeira, desenvolvida em uma universidade de Madrid, é um satélite com um canhão de íons, que poderia mirar em detritos maiores, de 2 toneladas em média, e desacelerá-los até que eles entrem e queimem na atmosfera. A segunda, desenvolvida no Japão, é usar um sistema de cordas eletrodinâmicas para transferir momento para os detritos, abaixando suas órbitas para que queimem na atmosfera. Outra proposta, desenvolvida na Universidade da Itália, é mandar um satélite com mini-foguetes e um braço robótico para ligar os foguetes aos detritos. Por fim, um grupo da Inglaterra sugeriu também fazer raios laser que vaporizam à distância detritos de até 20 centímetros, podendo estar em satélites ou até mesmo na Terra. Poxa, mas se tantas soluções foram propostas, qual o problema? O problema é que enquanto governos e empresas individualmente lançam dezenas de novos satélites e produzem mais e mais detritos, a solução precisa ser um esforço conjunto e global, ou isso,
ou não vai dar tempo. Sabíamos que isso poderia ser o problema desde 1979. O primeiro choque, sem muitos danos, ocorreu em 1996. Em 2007, a China destruiu um satélite e contribuiu com 30% dos detritos na época. E em 2009, 2 satélites colidiram e se explodiram em ainda mais pedaços erráticos. Em resumo, a humanidade sempre sonhou em sair do planeta, mas na nossa sede e pressa, podemos estar criando uma armadilha inescapável que irá impedir que sequer cheguemos em baixa órbita. Quem dirá ir até a Lua ou Marte por gerações? Precisamos, como humanidade, pensar em jeitos eficientes de resolver esse problema, ou todos vamos sofrer as consequências. Este planeta não vai durar para sempre, e não estamos ajudando. Agora, além disso, vamos impedir as futuras gerações de buscar recursos ou refúgio fora daqui. Alguns de vocês, jovens inteligentes, devem ter percebido que evitamos falar de Einstein ao longo do vídeo. Todas as teorias até agora funcionam muito bem de um ponto referencial newtoniano. Porém, foi só ao considerarmos as teorias da relatividade de Einstein que conseguimos ajustar a órbita de Mercúrio, que estava errada por 43 segundos. Além disso, objetos muito massivos ou objetos muito rápidos distorcem o tempo do espaço. Então, satélites e estações espaciais precisam considerar isso para ajustar posições e relógios. Se antes o espaço era uma coisa vazia que servia só de palco para o resto, com Einstein o próprio espaço-tempo interage com tudo que está nele. Mas entrar em relatividade seria muita coisa para esse vídeo, que já está muito longo. Então, se inscrevam no canal, deem um like e comentem aí embaixo se quiserem um vídeo dedicado só a esse tópico. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!